Bom, vamos voltar. Você é natural de onde? Santo André. Santo André. Você viveu lá até quantos anos? Eu vivi lá até os 27 anos. Como é que foi sua infância lá em São José, Zé? Foi ótima. Meus pais nos deram uma boa educação, fiz o grupo escolar, o ginásio, o técnico mecânico, trabalhava numa boa empresa. Quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho. São 2 homens e 2 mulheres. E como menino lá em Santo André, você tinha algum sonho, Zé Carlos? Sim, eu sempre pensei em ter terreno, ter casa, me casar. Mas aí como eu saí do emprego, e estava difícil o emprego na época, eu olhando nos jornais, olhando tudo, vi que tinha um bom emprego pro lado de São José dos Campos que estava iniciando. Então eu procurei vir para cá. E graças a Deus me dei bem. Vamos voltar lá para Santo André. Então na infância você tinha um sonho de construir aí uns bens, né, imóveis, essas coisas todas? Sim, sempre tive. E meu pai sempre falava, procure comprar as coisas enquanto eu estiver vivo, que eu possa ajudá-lo. Seu pai fazia o que lá? Meu pai era encarregado da ferramentaria da CBC. Tá. E a adolescência lá em Santo André, como é que foi? Foi boa, muita amizade, sempre na igreja, era coisadinho, mas por interesse de jogar bola, que a única quadra que tinha lá era dentro da igreja. Então a molecada tudo era coisadinho, coroinha, para poder jogar bola lá na igreja. Mas você tinha algum sonho de ser um jogador de futebol ou era só para Não, divertimento? nunca tive, era só para divertimento, né? Sempre era divertimento que nós tínhamos, né? A mãe não deixava sair muito para rua. Então a gente falava que ia na igreja, falava que o padre falou que era nosso dia de lavar a igreja, então a gente enganava a mãe para falar que era para jogar bola e falava que o padre, o sacristão, o seu Joaquim, me recordo muito bem dele. Então ele chamava, eu falava que ele tinha chamado eu para mim limpar a igreja lá, ajudar a lavar a igreja. Qual igreja? Santa Maria Gorete, em Utinga. Seu primeiro emprego em Santo André qual foi? A empresa Brasilite. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos quando eu entrei no Senai, aí eu fui para a Brasilite, né? Aí eu fiz o segundo grau técnico. Mas quando eu estava na Brasilite, eu fui chamado pela Siemens. Aí eu fui para Siemens, aí fiquei na Siemens. Terminei na Siemens, aí fiquei trabalhando lá 10 anos. E lá em Santo André que você conheceu sua esposa? Ou aqui em São José? Não entendi. Foi em Santo André que você conheceu sua esposa ou aqui em São José? Não, eu conheci ela na Ericsson, aqui em São José. Eu trabalhava na Ericsson e ela também trabalhava na Ericsson, onde ela trabalhou 30 anos na Ericsson, né? Então nós nos conhecemos lá e ela passava no corredor lá, falava bom dia e conclusão, estamos casados até hoje. Tá, voltando lá para Santo André. Então você trabalhou na Brasilite, depois foi para Siemens e qual outra empresa que você trabalhou lá? Só essas duas, só isso. E por que esse desejo de sair de Santo André, do ABC, e vir para o Vale do Paraíba? É porque na época que eu estava na Siemens, eu fui demitido de lá, né? Aí eu estava desempregado e lá estava difícil o emprego, né? E aí foi onde eu, procurando um lugar, eu li que em São José dos Campos estava bom emprego. Aí eu vim para cá e cheguei aqui para ver se entrava na GM, porque tinha GM em São Caetano. Aí eu vim aqui, eu falei, eu vou na GM. Quando eu estava na GM fazendo teste, eu conheci um rapaz que trabalhava na Ericsson, Ariovaldo. Deus que tem alma em bom lugar, que faz uns 2 meses que ele faleceu, mas eu não esqueci dele. Ele falou que a Ericsson também estava pegando ferramenteiro. Na época eu trabalhava de ferramenteiro. Então eu fui lá na Ericsson, num dia só, fiz todos os exames, passei, eu desisti da GM e entrei na Ericsson. E fiquei lá 16 anos. Como é que foi sua chegada aqui? Como é que era São José na época que você chegou? Para mim foi muito estranho, porque viver numa cidade grande e vir para cá, realmente era uma cidade de interior,
Às vezes eu andava no ônibus, aí eu via as pessoas com a carteira no bolso de trás, eu falei, nossa, que prato cheio que é para bandido lá do ABC. E no trem, no subúrbio, eu andava muito no subúrbio, de Santo André para Lapa, onde era assim. Então a gente via os batedores de carteira lá, e aqui a gente não via esse negócio. E também tinha muito mineiro aqui, aqueles bigodes grandão, chapéu de palha, e eu já fazia muito tempo que não via essas coisas, então eu achava divertido. Eu fui morar numa pensão lá na rua Rui Barbosa, depois morei lá na rua Vilaça, morei em várias pensões aqui em São José. Aí quando fazia uns 2 meses que eu estava aqui, eu comecei a sentir saudade de Santo André, do povo de lá. Aqui não pegava televisão, à noite eu não tinha assim nada para fazer, não tinha televisão, não tinha nada, e começou a me dar um desespero, eu falei, eu vou voltar. Aí no outro dia lá eu falei pro encarregado que ia pedir a conta, porque não dava para morar aqui não, ficar morando de pensão não era o meu caso, que eu tinha casa boa, tinha tudo lá, eu vou voltar para Santo André. Aí ele falou assim, olha, a minha sogra tem 2 cômodos no fundo, se você quiser eu falo com ela, você vai morar lá. Aí eu falei, bom, eu vou lá ver hoje à tarde. Aí foi, nossa, gostei do lugar, que era isolado, tudo, dava para mim fazer alguma coisa, estudar. E ficava tranquilo lá, porque morar em pensão, sinto muito, não dá não. A gente não sabe quem está dormindo do lado da gente. Eu cheguei a dormir com a faca na mão, porque eu não sabia quem estava do meu lado, passei a noite inteira acordado. Aí foi onde eu fui me adaptando, acostumando, né? Aí já peguei amizade com o pessoal da Aéreos, comecei a jogar bola, aí vim embora, aí conheci a minha esposa, aí já fazia 3 anos que eu estava em São José. Aí eu comecei a namorar, que depois se tornou minha esposa, e graças a Deus me dei bem. Criei os filhos, 40 anos de casado, os filhos estão bem. Você teve alguma outra atividade aqui em São José, além de trabalhar nessa empresa? Eu tive uma época dando aula no Senai, né? Dei aulas lá aos sábados de manhã, mas também não me interessava muito não, me interessava mais em estudar. Aí eu comecei a estudar na ITEP, projeto de ferramentas, né? Que era a minha área. Aí depois arrumei na Panasonic, trabalhei saí da Aéreos, entrei na Panasonic, comecei como ferramenteiro, depois trabalhei na área de projeto lá, depois saí de lá, voltei a trabalhar em São Paulo, mas morando em São José, depois trabalhei numa terceirizada dentro da Embraer. Aí deu tempo para se aposentar, eu aposentei e graças a Deus não foi mais preciso trabalhar. Você falou da esposa e os filhos. Quantos filhos? Nós temos 2 filhos, um menino que chama Eros e a menina que chama Nayara. E com a minha filha tenho 2 netos, o João Pedro e a Ana Júlia. Qual a importância da família na sua vida? A união é muito importante. Você ter união, saber respeitá-lo, os filhos saber respeitar a gente. Tem um limite de você ser pai e você ser filho. Então, como eu aprendi a ser filho, eu tenho que ensiná-los também a respeitar os pais. E graças a Deus demos sorte nessa parte aí. Tem uns bons filhos, o filho tem um bom emprego, apesar de ser deficiente físico, mas ele tem o emprego dele, tem o carro dele, vive tranquilo. E a menina também é instrumentadora na Santa Casa, vive bem também. O meu genro é contador. Então, graças a Deus, vivemos muito bem. Em conjunto de família, a gente de vez em quando ora junto, às vezes vai na missa junto. Então, graças a Deus, vamos bem aqui. Você tem uma atividade religiosa também, né, Zé Carlos? Tenho. Eu sou leitor da igreja do Espírito Santo e sou ministro também na igreja, né? Já fazem 4 anos, estou me dando muito bem. Nossa, foi para mim a parte religiosa.
lembrar da minha infância, que eu participava muito na igreja, e depois aqui em São José, que eu ia só na missa. Aí um dia, por um acaso, eles costumam pegar as pessoas que estão dentro da igreja para assistir à missa, e eles pegam para fazer leitura. E gostaram da maneira que eu li, perguntaram se eu queria continuar vindo, né? Que eles tinham o setor de liturgia, e eu comecei a fazer parte. Aí eu fiz parte durante 10 anos, né? Só liturgia. Aí me convidaram para fazer o curso de ministro, eu fiz o curso de ministro, deu tudo certinho, e hoje, graças a Deus, sou ministro. A minha filha é casada com um moço que o pai dele é diácono na igreja do Parque Industrial, Parque Industrial. E graças a Deus está tudo bem entre a família. E você é ministro de qual igreja? Espírito Santo. Bom, Zé Carlos, você é um homem politizado, né? E como é que você está vendo a situação do país hoje, nós que estamos em 2017? Mudou muito, sabe? Só há interesse pessoal, não há interesse em ajudar o próximo, em ajudar o país. Hoje mesmo, lendo as notícias, ouvindo as notícias de manhã, o novo secretário, o novo ministro, é diretor, né? O que ele é, não sei, o maior lá da Polícia Federal. Diretor. Isso, ele me diz que 600 mil reais não dá para acusar ninguém. Uma pessoa com 600 mil reais na mão, na mala, não dá para dizer que ele recebeu suborno. Então, se o próprio presidente, que é o acusado nesse caso, coloca uma pessoa que diz isso na primeira entrevista que ele dá, o que você vai confiar nele? Em quem que você se confia? Não é mesmo? Falaram aí que o Carlinhos foi um mau prefeito, mas esse que entrou está pior. Entendeu? Então a gente não vê melhor em nada. Saiu um, entra outro. Eu lembro que meu pai falava assim, olha que meu pai já faleceu há 35 anos. Ele falava assim, hoje meu pai estaria com 107 anos se fosse vivo. Ele falava assim, eu era moleque, meu pai falava que o político não vale nada. Agora, 100 anos depois, quer dizer, se ele era moleque, ele tinha uns 7, 8 anos. Então fazem 100 anos que meu pai falou isso daí, que ele ouviu do pai dele, que político nenhum presta. Como que eu vou acreditar se eu estou vendo coisa pior? Não é mesmo? Hoje tudo que você vê tem corrupção. Eu mesmo já aconteceu o caso de eu querer mudar uma via de rua aqui, depois vim os assessores de político aqui vim brigar comigo, por cartaz de que eu que estou arrumando confusão, só porque ele é do setor. Hoje em dia você, para pedir uma coisa, vamos dizer, tem um vereador que é da Zona Sul, ele não pode fazer nada na Zona Norte. O da Zona Norte não pode fazer aqui, então o que acontece? Fica fechado naquela pessoa. E depois, quando você vai votar, não, fulano foi um bom vereador, mas só ele pôde agir no bairro, outra pessoa, outro vereador do bairro não faz. Então esse negócio não está certo. Às vezes, vamos dizer, o vereador de uma zona, ele tem uma sugestão para essa zona de cá, mas ele não pode dar, ele tem que dar para o parceiro dele, que é da Zona Sul, para fazer isso daí. Outro detalhe também, que nem há pouco tempo foi pego um vereador aí fazendo coisas ilícitas. E os próprios vereadores votaram dizendo que ele não fez nada ilícito. Então como que você vai acreditar? E outra coisa também, o toma lá da cá não para. Você vê, se esse vereador foi livre dos vereadores, por quê? Porque 16 vereadores do São José estão a favor do prefeito. E esses 16 vereadores que votaram a favor. Então, o que acontece? O prefeito falou, toma lá, dá cá. Então, se você votar para ele sair livre, que ele é do nosso lado, então vão favorecer todos vocês. E os outros 6 que votaram contra, azar deles, não vão conseguir nada para ninguém. Então você vai lá na Câmara, assiste a audiência, quando um dos vereadores que não faz parte do lado do prefeito, o que eles fazem? Eles dão sugestão, mas o presidente da Câmara é a favor do prefeito. Conclusão, ele não põe em votação.
Então é isso que está acontecendo. Então não vai mudar. A cidade está acontecendo isso. Eles fazem o que é bom para o prefeito. Aí tem os vereadores, tudo puxa saco, que é interesse deles, não da cidade, faz o que o prefeito quer. Bom, agora um homem que tem um ensino religioso, estudando a religião, participando da religião, que mensagem que você dá para essas pessoas que estão acompanhando esse museu da gente aqui, Zé Carlos? Olha, nossa, muito interessante. O senhor está de parabéns, porque é muito importante que os prefeitos, os vereadores assistam, vejam isso, vejam que as pessoas, né, que começou do nada em São José, subiram, dão exemplos de moral, de religião, de educação para os filhos. Isso que é muito interessante. O senhor está de parabéns com essa iniciativa que o senhor teve. Zé Carlos, o que São José dos Campos representa na sua vida? Tudo, tudo. Por quê? Eu vim para cá solteiro, né? Não posso dizer que vim com a mão atrás, a mão, como se diz na gíria, não, a mão atrás, uma na frente, e cheguei aqui para conquistar. Quer dizer que eu já tinha alguns bens, tinha um bem em Santo André, mas eu vim para cá, morei em pensão, depois morei nessa casa, depois fui morar em Jacareí, aí depois, quando tinha conhecimento com o pessoal tudo, nós formamos uma república em 4 colegas da Erickson e que somos amigos até hoje, né? Uma amizade, olha, já está uma amizade de 45 anos, que eu vim para São José em 74. Então, quer dizer que é muito importante você morar com 4 rapazes morando junto em uma pensão, e depois se tornarem amigos, um ainda no casamento do outro, os filhos até hoje se conhecem, então isso foi muito importante. E a minha esposa me ajudou muito também, porque quando eu morava na República, teve um dia que eu me machuquei, tinha que tomar remédio e não tinha ninguém, que foi num final de semana, todos eles viajaram, porque quando chegava no final de semana, cada um ia para sua casa, né? Na casa dos pais, na casa de alguém, tinha um que ia para casa da namorada, outro ia, e assim a gente ia vivendo. E coincidentemente no domingo que eu tinha vindo do hospital, que tinha operado o braço, e não tinha ninguém para me dar remédio, nada, e chegou a minha namorada em casa para visitar lá na República, e ela que me deu remédio, me deu tudo. Ali que eu comecei a aprender, ela não sabe disso, né? Também não vou contar isso a ela, não. Mas ela vai saber. Que ali eu comecei a saber que a solidão é muito triste. Então ali eu falei que eu vou dar valor a essa menina, vou casar, vamos ter filhos, porque é muito difícil a solidão. Porque eu senti na pele esse dia, nunca tinha acontecido nada assim comigo. Então esse dia, ter que tomar remédio, não aguentar se levantar, né? Tá certo que a cirurgia foi no braço, mas eu vim do hospital de táxi, cheguei em casa, deitei e depois tinha que tomar remédio. Eu ainda estava sonolento, acho, sei lá, eu sei dizer que eu não conseguia levantar para tomar o remédio. Então nesse dia eu dei muito valor a ela. Então, por isso que nunca conto essas coisas para ela, porque a mulher se acha, se vangloriza que a gente depende dela, então por isso que eu não gosto de falar desse tom. Mas realmente ela merece um troféu do meu tamanho. E agora nós vamos fazer 40 anos de casado em janeiro, eu preciso dar um bom presente para ela, porque é com muito merecimento. E agora, uns 20 dias atrás, ela me fez uma surpresa que foi muito agradável, que nunca vou esquecer. Por quê? Eu fiz 70 anos e ela convidou a vizinhança, mas falou para ninguém contar que ia fazer uma festa. E trouxe todos os meus irmãos, um mora em Franca, outro mora em Santo André, e vieram todos com os filhos, netos, tudo aí estavam aqui em casa. Então foi de uma alegria imensa para mim. Então eu nunca vou esquecer o que ela fez para mim. Zé,
Você é religioso, é claro, né? Católico, certo? Sim, sim, bastante. Tá. E o seu time do coração qual que é? Ah, esse aí, sou corintiano fanático, olha aí, tem o distintivo do Corinthians aqui. E ontem, eu vou buscar a medalha. Pode falar, vai falar. Não, vai falar. E ontem eu fui correr como é? Corinthians Rum, Timão Rum, em homenagem ao Corinthians, ao título. E lá ficou tocando o hino do Corinthians, o percurso todo. Nossa, eu vim para casa com o ouvido de ouvir o hino do Corinthians. Mas sou um corintiano fanático, na rua, em frente de casa, tem o distintivo do Corinthians, né? Então sou um corintiano fanático mesmo. Tá. É um bom profissional, um bom pai, Graças a Deus fui, estudei a profissão que eu tenho, eu estudei no liceu de pergunta que eu artes. faço é a seguinte, e na cozinha, como é que você é? Ah, péssimo, É? péssimo. Teve uma época que eu trabalhei em São Paulo e o restaurante mais perto ficava uns 5 quilômetros. E eu pedi para a dona do hotel que nós ficássemos lá, que era muito caro a comida lá, e então para a gente cozinhar. Então um dia um ia cozinhar, outro dia o outro ia cozinhar, então eu pagava para o rapaz cozinhar para mim, porque eu não sabia cozinhar, não sabia nada. Mas aí ele começou a cobrar muito caro. Aí o que eu fiz? Eu descobri que tem um arroz de saquinho. Sei se então, aí a minha esposa falou assim que é só pôr cebola, alho, nessas coisas. Aí eu punho o saquinho e várias vezes eu comi o arroz puro, que eu não sabia fazer outra coisa. Aí depois eu procurei aprender, fritar ovo. Então eu comia ovo, então o que eu fazia? Eu ia lá, comprava mortandela, eu comprava queijo, misturava com arroz que eu aprendi a fazer, de saquinho, e assim fui levando, né? Aí também depois eu pedi para deixar comer no restaurante da fábrica lá, aí eu comia, almoçava e jantava no restaurante com autorização, pagava tudo direitinho, aí deu para levar, né? A coisa foi boa desse jeito. Agora, você está aposentado, e qual é o seu hobby hoje? Fotografia, gosto muito de tirar fotografia e fazer trilha. Às vezes saio aí, vou daqui em Campos do Jordão, daqui em Aparecida. Já fui em várias caminhadas por aí, Caminho da Luz, Caminho da Fé, o Padre Novo, lá de Guaratinguetá, já foi Galvão, já fui no Foi Galvão, já fui lá de Baía Pendida, aqui em Caxambu, já vim de São Lourenço até Aparecida, então eu vou na Passos de Anchieta, fiz trilha do quê? Caminho de tudo. Oi? Trilha de moto? Não, tudo a pé, opa, tudo a pé. Já vim de Santa Fé do Sul, já andei 920 quilômetros, estou com recorde de Caminho da Fé, 927 quilômetros de Santa Fé do Sul até Cruzeiro, que foi o trajeto que foi feito pelos militares na guerra na Revolução de 32, e que o único estado que ajudou São Paulo foi o estado do Mato Grosso. Então eles vieram, então ajudaram São Paulo a lutar contra Minas, contra o Rio Grande do Sul, na época da Revolução ali em Cruzeiro. Então nós fizemos esse trajeto e ele me parece que estão em evolução para ver se no livro dos recordes a gente entra como a caminhada mais longa em homenagem aos pracinhas de 32. Legal, cara. E você prefere o quê? Televisão, música, cinema, teatro? O que você gosta? Eu gosto de tudo. Cinema, teatro, show, filmes na televisão. Que tipo de filme? Aventura. Quanto mais mentira tem no filme é o que eu mais gosto, né? Que é o filme de aventura, o mocinho dá 50 tiros e não acaba as balas dele, é os que eu mais gosto, né? Sabendo que é tudo ilusão, mas eu me sinto bem, vamos dizer, são os filmes que você aprende como ser detetive, como tratar as pessoas na rua, porque geralmente esses filmes tem muito a aprender, né?
Filme de amor eu não sou muito chegado, não. Esse negócio de... é igual novela. Novela, nossa senhora, detesto. Outra coisa, você em novela você perde muito tempo. Porque às vezes você tem uma coisa para fazer e não pode porque quer ver a novela. E hoje em dia, outra coisa que eu gosto muito é de correr, né? Mas hoje em dia eles também já virou comércio. Você abre o jornal, abre qualquer coisa, tem 30, 40 corridas por sábado e domingo no país inteiro. Então, e eles estão cobrando muito caro. Então eu acho que já virou outro negócio também essas corridas de rua aí, né? Você gosta de viajar? E, nossa, coisa que eu mais gosto. É uma pena que a Tereza não gosta de viajar. Ela fala que eu brigo muito na estrada, que eu reclamo muito. Então ela não gosta de viajar. Então fala de uma viagem marcante sua. Marcante minha? Boa, boa. Foi quando eu fui na Bahia. Uma vez eu fui na Bahia de ônibus e fiquei lá 30 dias, minhas férias todinha, eu fiquei lá na Bahia. Passei o carnaval, fiquei 6 dias no carnaval lá praticamente sem me alimentar. E vamos dizer, eu comprei a passagem de volta, né? Comprei a passagem de volta e não lembro o valor, mas vamos citar um exemplo aí, 100 cruzeiros na época, né? Isso foi em 72. Então eu comprei a passagem 100 cruzeiros de volta. E lá no hotel que eu estava, me ofereceram 500 cruzeiros na passagem. Aí eu vendi a passagem por 500 cruzeiros, né? Mas aí o que aconteceu? Aí eu fui comprar a passagem de volta, não tinha mais passagem, porque era época de carnaval. Conclusão, eu fiquei mais 17 dias, eu acabei ficando 47 dias na Bahia. Aí, quando eu voltei, fui mandado embora, porque eu passei 17 dias. Foi onde eu perdi o emprego na Siemens, foi por esse motivo. Não tinha como justificar, né? Não tinha como justificar. Outra coisa, eu não tinha dinheiro. Eu ligava para... A gente ficava 3, 4 horas para conseguir um telefonema e não conseguia falar com ninguém. Eu não conseguia falar com ninguém de casa para mandar dinheiro para mim, eu não sabia como arrumar dinheiro. Conclusão, eu fui ficando lá, acertei a conta lá no hotel para pagar quando eu voltasse, né? Dei o meu nome, dei tudo direitinho. Passagem custou caro, hein? Então, quer dizer que nunca mais eu fiz isso, querer levar vantagem em dinheiro. Por quê? Então agora, né? Então foi uma lição, mas foi bom conhecer a Bahia todo dia ali, né? Arrumei emprego lá no negócio de petróleo, mas eu falei, muito longe aqui, eu não vou na Petrobras, lá de Camaraci, consegui arrumar emprego lá tudo, mas eu falei, muito quente aqui, e era um mato danado ali na época. Aí eu peguei e falei, eu vou voltar para São Paulo. Então foi por isso que eu perdi o emprego. Foi o único lugar que eu fui demitido assim, foi lá. Agora me diz uma coisa, um lugar do mundo que você gostaria de conhecer? O lugar do mundo que eu gostaria de conhecer é a Suíça, né? A Suíça e também a França por causa da cultura, ver aqueles prédios, aquelas coisas bonitas, o Museu de Louvre. Sabe, eu acho muito bonito essas coisas. E agora, recentemente também, eu fiquei muito curioso de conhecer como o pessoal trata lá na Dinamarca, né? Mas o meu sonho mesmo é a Suíça. Você tem algum ídolo, Zé? Não entendi. Você tem algum ídolo? Sim. Sim, tenho bastante, não é um só não. Entendeu? Esquecendo que o maior deles, ninguém pode esquecer, é Jesus Cristo, né? Esse é o mais importante de todos nós, né? Jesus Cristo. Mas eu gosto do Einstein, Da Vinci, sabe? Que esse pessoal, Franklin, mesmo o Henry Ford,
carro, né? A revolução que ele fez. Então, esses cientistas, esse pessoal que acreditaram no que estavam fazendo, né? Então, nossa, você vê, fala da febre amarela, mas se não fosse um Oswaldo Cruz, uma pessoa desse estilo que pensa, porque hoje em dia você fala para a pessoa, eu mesmo tenho esse problema, às vezes eu falo para minha esposa, vou fazer ali isso, ela fala assim, mas para que fazer isso? Não precisa fazer. Então, o que acontece? A gente desanima, porque não tem aquele incentivo para fazer. E essas pessoas brigavam, né? Para fazer aquele sonho, para ter aquele sonho de fazer Charlie Chaplin, que é coisa mais bonita que o Charlie Chaplin fez, aqueles filmes. Até hoje eu assisto o filme de Charlie Chaplin, nossa, eu fico super feliz, né? Então, essas pessoas que foram criativas, né? Glambel com o telefone, você viu, quem é que dá valor a Dom Pedro? Dom Pedro, para mim, foi o melhor governador do Brasil. Por quê? Porque ele acreditou no Glambel. Os próprios países que tinham muita cultura não acreditaram na invenção dele do telefone. Olha hoje o que é o telefone, onde é que nós estamos, não é mesmo? Então, esse pessoal, esse gênio que pensaram nessas coisas tudo, nossa, eu tenho uma imensa alegria. Primeiro Cristo, depois essas pessoas tudo que incentivaram tudo isso daí. Pessoas marcantes na sua vida, João? Meu pai e minha sogra. A minha sogra foi muito importante para mim, entendeu? Eu devo muito à minha sogra, porque quando nós casamos, o meu filho nasceu deficiente e a temperatura dele era baixa, então tinha que enrolar ele para chegar à temperatura dos 37 graus. Cara, deixa eu dar uma visão, cara. Então, a minha sogra foi demais, porque eu morava longe dos meus pais e morava aqui com a sogra. Então, o meu filho, como era deficiente, ele precisava ter uma boa temperatura. E eu, na cama, ele não tinha, e ele nasceu em maio, no inverno, então o que acontece? Nós compramos um cerco, um cestinho do Moisés, nós enfaixamos com flanela, enfaixamos tudo direitinho, para ele ficar ali dentro, e tinha um termômetro vendo a temperatura. E assim mesmo, não estava aquecendo. Aí eu não podia pôr lâmpada, né? Eu quis pôr lâmpada, disse que era perigoso queimar, estourar alguma coisa por causa da eletricidade. Aí ela arrumou uma garrafa que de 2 em 2 horas tinha que pôr água quente na garrafa, tipo de uma garrafa daquelas talhas que se usava antigamente, né? Então ela arrumou uma garrafa daquela lá, a gente enchia de água quente, aí ficava nos pés deles 1 hora e pouco. Então isso aí era 24 horas, então ela ficava, eu ficava junto com ela, então ela ficou contando a história da vida dela, como era. Por quê? Porque a gente ficava a noite inteira acordado. Aí chegava de manhã, 6 horas, eu ia para o serviço e ela continuava ali com ele, porque nós dois trabalhávamos, né? Então a minha sogra, muito marcante na minha vida. Olha, foi bem lembrada essa pergunta para o senhor, porque eu devo muito, olha, com toda sinceridade, apesar da minha mãe me educar, dar muitos estudos para mim, mas a lembrança, o dia que a minha sogra morreu, nossa senhora, para mim foi uma tristeza imensa, né? E por coincidência eu estava do lado dela na hora que ela faleceu, né? Ela teve problema no rim e faleceu, e eu estava do lado dela no hospital na hora que ela faleceu. Então a minha sogra para mim foi todo mundo critica a sogra, mas eu não tenho nada a dizer da minha sogra. E também entre a minha cunhada, a irmã da minha esposa, né? Também já falecida, eu a respeitava muito. Às vezes eu não discutia com a minha esposa, que às vezes eu tinha algo, você sabe que sempre os marido e mulher discutem. E eu não discutia por causa da minha cunhada. Eu tinha mais medo de falar alguma coisa e a minha cunhada não gostasse, porque ela era severa, era firme.
Então eu tinha mais medo dela, então eu não brigava para não. Então meus filhos, nossa, eu ficava com medo da cunhada também, né? Também que Deus tenha a alma dela em bom lugar, que também foi muito boa para mim. Para fechar, Zé Carlos, uma grande saudade. A sogra, com toda a sinceridade, a sogra. O nome dela? O nome dela. Rita Maciel dos Santos.